carinho, como eu sempre faço aqui, pedindo sua inscrição, seu compartilhamento. Hoje nós vamos ter uma live muito bacana aqui, uma live forte que vai ter vários, como é que diz? Vai ter muita coisa forte falando aqui. Então fica até o final da nossa live aí e compartilhe. Tem muita notícia bacana, tem muita coisa boa para a gente discutir aqui. Dê a sua opinião aí, é muito importante você dar a sua opinião. Obrigado às pessoas que nos seguem nas nossas redes sociais, tá vendo? Procura aí, nós estamos no Rumble e logo, logo nós vamos estar fazendo aqui logo, logo a gente vai estar fazendo as lives em 2 canais automáticos, tá? Direto, 2 canais. A gente não faz isso, a gente prefere fazer em um só, temporariamente, porque parece que a pessoa possa dar suas opiniões, tá vendo? É muito importante isso. Obrigado e seja muito bem-vindo a esse canal que é de direita, gente. Direita, tá? A direita que vem sofrendo aí os baques aí. Mas a gente somos fortes, nós somos cristãos. A gente não bate continência para a pessoa de esquerda, bate continência para a pessoa de direita, que é honesto e quer um Brasil melhor. Esse é o nosso lema aqui. Respeitamos as instituições, respeitamos a Constituição de uma maneira, o canal respeita isso aqui como nunca, tá entendendo? Nós falamos aqui, se alguém se sentir prejudicado por uma fala, nós somos capazes de pedir desculpa para a pessoa, mas nós somos fortes nas nossas decisões e respeitamos as instituições, respeitamos o direito de ir e vir, o Estado democrático de direito, respeitamos tudo isso, principalmente a nossa Constituição, que nós já temos lei suficiente para não ficar esperando lei mequetrefe aí, que não vamos falar sobre isso, leis que não ajudam o Brasil em nada, apenas de ajudar uns bandos de Zé Ruela, tá entendendo? Bando de Zé Ruela, que não tem nada a ver com o Brasil, não tem compromisso com o Brasil. Nós temos compromisso aqui porque a nossa live aqui, o nosso canal não é monetizado, a pessoa que quiser nos ajudar, ele pode ter um Pix na descrição do vídeo, pode nos ajudar de uma maneira muito bacana. Precisamos comprar 2 microfones novos aqui, microfone sem fio, que esse aqui ainda está sendo com fio, mas a gente não tira do que você não tiver. Se você quiser, se for uma empresa que puder nos ajudar com microfone já sem fio para que a gente se movimente, até porque futuramente a gente também vai fazer, eu vou fazer live pelo menos 2 vezes durante os domingos, porque nós somos cristão e a gente vamos falar da palavra de Deus aos domingos, tá entendendo? Você vem live aí, maravilhosas aí, todo domingo aqui, a gente vai fazer uma live lá no meu canal pessoal, tá entendendo? Fazer live lá, tá entendendo? É muito importante. E tem outros canais nossos aí, tem canal de review, que a gente faz review de produtos, tá entendendo? Se você tiver produto e quiser mandar pra gente, tem outro canal lá que a gente faz review e mesmo assim, nós o canal não é monetizado, a gente faz as coisas por amor a este Brasil, por amor a este Brasil maravilhoso, que até hoje é o melhor país do mundo para se viver. Aqui, tudo que você plantar, dá. Tudo que você plantar nesse Brasilzão, que alimenta no mínimo 1 milhão de pessoas ao redor do mundo, e só fomos saber isso aqui, através do presidente, esse aqui, ó, que me representa. Esse aqui me representa. E eu tô com ele aqui. Nós estamos juntos, tá vendo? Não é porque o cara fez a coisa certa, fez a coisa para abrir seu olho, a sua cabeça, para mostrar para vocês que a esquerda era mensalão, petrolão, era bolsa de dinheiro nos apartamentos, que se diz esses caras estão tudo lá, tem o cara da cueca, tá tudo lá com Lula lá em Brasília, dinheiro na cueca, inclusive foi esculachado dentro do avião, os caras esculachou ele e não deu em nada. Tá entendendo? Por quê? Tudo que é verdade, hoje nós temos câmeras espalhadas em tudo em qualquer lugar. Você saiu da porta da minha casa, do meu apartamento, e tudo em qualquer lugar você é gravado. Então, a mentira tem perna curta. E nós temos muita derrota aí para esse governo. Começou ontem, a derrota só começou ontem. Nós vamos falar sobre isso aqui. Teve mais outra hoje. Vamos lá. Nós vamos comentar isso aqui incisivamente certinho. Não vamos prejudicar ninguém, mas nós vamos falar o que é verdade e mentira. Inclusive, criamos um monstro. Eu vou falar desse monstro daqui a pouco para vocês. Criamos um monstro e esse monstro tem que ser eliminado.
Criamos um monstro. Nós fomos capazes disso. Nós somos culpados disso. Então nós criamos esse monstro. Eu vou falar desse monstro daqui a pouco. Esse monstro tem que ser eliminado. Que o que eu vi hoje esse monstro falando é de ter vergonha disso. Mas daqui a pouco, fica até o final que eu vou te falar qual é esse monstro que é para você esquecer de uma vez por toda. Esse monstro que nos atazana todos os dias, quando você acorda, quando você dorme, é todo dia chacota. Daqui a pouco a gente fala. Se inscreva, dê aquele like, é muito importante. Se puder ajudar o canal, ajude o canal, é muito importante. Nós não temos ajuda de ninguém, não tem governo, não tem ninguém. Fazer um live aqui nesse canal desde 2017 aqui, fazendo, comecei sozinho, depois o Felipe veio comigo. Vamos juntos e estamos juntos aqui. Aqui sim, aqui é pai e filho. Já tem um canal chamado Pais e Filhos, né? Mas nós poderíamos ter botado no canal Pais e Filhos, mas nós não fizemos isso, porque já tem um colega da gente que tem o nome do canal Pais e Filhos. Aqui é canal Brasil no Ponto. Inscreva-se, compartilhe e vamos que vamos, tá ok, gente? Vamos lá então, muito boa noite. Agora são 19h38 no horário de Brasília. Sejam todos muito bem-vindos. Iniciando, né, mais uma transmissão ao vivo no canal Brasil no Ponto News, né? Peço que curta, compartilhe, e se estiver pela primeira vez aqui, né, se porventura estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se no canal, tá ok? Canal esse que coloca Deus, o bolsonarismo, o conservadorismo, pátria e liberdade em primeiro lugar. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos e vídeos exclusivos. Lembrando que temos transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta-feira por volta às 19 horas no horário de Brasília. E por mais que aqui haja oposição a trechos da Constituição, também lembra que no artigo 5º é garantido a liberdade de expressão. Dito isso tudo, vamos aos temas desta live dia 3 de maio de 2023. Agora são 19h39 no horário de Brasília. Estamos ao vivo aqui no canal Brasil no Ponto News, tá ok? Vamos lá? Vamos aqui aos temas desta live, né? Primeiramente, a gente vai falar sobre o que aconteceu no dia de hoje, né? Vamos falar sobre essa operação na casa do presidente Jair Bolsonaro, tá ok? Em seguida, logo em seguida, tá ok? A gente vai falar aqui sobre os desdobramentos, né? Desdobramentos do PL 2630, né? E por fim, a gente vai falar aqui sobre as novidades da CPMI do dia 8 de janeiro. Portanto, aguarde até o final, porque a gente tem notícias quentes, né, sobre a política do Brasil, tá ok? Enfim, a gente pede seu like, a gente pede seu compartilhamento e, se possível, né, se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se no canal. Sejam todos muito bem-vindos, né? Novamente dizendo isso, tá ok? Vamos direto ao ponto, né? Sem muito mais delongas. Vamos falar aqui sobre a notícia do dia, né? Vou começar por essa matéria que está na revista Oeste, né? Vamos lá então. A PF fez buscas na casa do presidente Jair Bolsonaro, ok? Agentes prenderam Mauro Cid, ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro, ok? Tá aqui, ó. Primeira matéria tá lá na revista Oeste, pessoal. A gente sempre faz menções aqui às fontes, né? As matérias, tá ok? Mas vamos lá. Vamos aqui ao conteúdo. A Polícia Federal fez buscas na manhã desta quarta-feira na casa do presidente Jair Bolsonaro em Brasília. A operação foi autorizada pelo STF. As investigações ocorrem no âmbito do inquérito das milícias digitais, conduzido pelo próprio STF. Os policiais também prenderam, né, o Mauro Cid, né? Além dele,
os seguranças, né? Dentre os seguranças está ali o nome do Max Guilherme, né? É um cara muito gente boa, inclusive, enfim, um parceirão ali do presidente Jair Bolsonaro, né? Mas quero ressaltar aqui que o Mauro Cid, né, está detido preventivamente, tá ok? Segundo a matéria aqui, né? Vamos ver aqui. Eu não posso falar sobre os assuntos aqui, né? Sobre alguns assuntos, tá ok, pessoal? Então, peço sua compreensão, tá ok? Até por conta do YouTube, né? A gente não pode falar sobre assuntos aqui, né? Sobre alguns assuntos, né? Mas tá aqui, ó. Os agentes cumprem 16 mandados de busca e apreensão, mais 6 mandatos de prisão preventiva em Brasília e no Rio de Janeiro, ok? Aqui a Revista Oeste faz uma recapitulação, né, sobre quem é Mauro Cid, né, que é o ajudante de ordens, né? Inclusive quero lembrar aos nossos inscritos aqui que o ajudante de ordem do presidente Bolsonaro já teve seu sigilo quebrado, ainda, se eu não me engano, em 2022, né? Então, é um caso que a gente vem acompanhando já de muito tempo, né? Sobre esse alvo, né? Que é o Mauro Cid, né? Alvo do STF, né? Há muito tempo ele vem sido ali perseguido, né? Vem sido alvo mesmo do STF, né? Então a gente tem que lembrar os fatos aqui ao nosso público, né? Ao nosso fiel público, tá ok? Eu quero inclusive agradecer pela audiência, pessoal. Muito bacana mesmo, batemos recordes, né? Nas últimas lives, né? Então eu quero agradecer a nossa audiência, tá ok? Eu costumo até dizer, né, que a gente deve lealdade aos nossos inscritos, também devemos lealdade ao presidente Jair Bolsonaro. Portanto, essa primeira matéria está lá na Revista Oeste. Vamos seguindo aqui, ó, porque tem muitas matérias, né? Vamos lá. Tá aqui, ó, acabei de dizer, né? Seguranças de Bolsonaro estão entre os presos em ação da PF. Vamos lá. Corporação fez operação contra grupo suspeito de inserir informações falsas no SUS, né? Não posso falar sobre os assuntos em si, né? Que foram alvos ali dessa operação da Polícia Federal, tá ok, pessoal? Então, a gente pede aqui a compreensão de todos, né? A gente respeita os nossos inscritos, né? Diferentemente de outros canais, né? Mas aqui, ó, o policial militar Max Guilherme e o militar Sérgio Cordeiro, você conhecia? Certo, você quer? Sérgio Cordeiro, seguranças do presidente Jair Bolsonaro, estão entre os 6 presos pela Polícia Federal nesta quarta-feira, em uma operação contra um grupo suspeito de inserir informações falsas, supostas informações falsas no SUS, tá ok, pessoal? Então, a informação aqui, né, que tá no jornal Pleno News. Vamos seguindo. Policiais apreendem, é isso mesmo, celulares de Jair Bolsonaro e Michele não, tá ok? Somente do presidente Jair Bolsonaro. Operação Venire, autorizada pelo STF, cumpre 16 mandados de busca e apreensão. Pleno News. Vamos seguindo. STF retira sigilo de decisão de operação da PF contra Jair Bolsonaro. Ok? Pleno News. Vamos seguindo. STF determina a apreensão do passaporte do presidente Jair Bolsonaro. Informação de última hora, hein, pessoal? Informação de última hora, você só está acompanhando aqui no canal Brasil.news, tá ok? Com exclusividade, STF determina a apreensão do passaporte do presidente Jair Bolsonaro. A gente já vai comentar sobre isso aqui, mas é importante trazer essa informação que, inclusive, foi um assunto do canal Vista Pátria, né? Então, além
além de vocês nos acompanharem aqui, né? Quero indicar o canal do Alan Frutuoso, Vista Pátria, que ele traz informações exclusivas sobre esse assunto aqui que eu tô acabando de ler, tá ok? Tá aqui, o STF, né? Vou repetir, inclusive, né? STF determina a apreensão do passaporte de Jair Bolsonaro, tá ok? Tá aqui, Revista Oeste, né? Fonte verdadeira, hein, pessoal? Vamos lá. Fonte verdadeira. Vamos seguindo. Jair Bolsonaro diz que a operação da PF foi para esculachar. É uma vergonha, né? Tá aqui, ó. O Bolsonaro fez declarações ao programa Pânico no dia de hoje, né? Dia 13 de maio de 2023. Pleno News, vamos seguindo. PL, né? PL faz reunião de emergência com Bolsonaro e aliados. Pleno News. Bolsonaro convocou reunião urgente, tá ok? Encontro aconteceu ainda nesta quarta na sede do partido em Brasília. Portanto, né? Tá aqui, ó. O presidente Bolsonaro convocou uma reunião extraordinária no dia de hoje com a equipe ali do PL, né, para debater esse assunto, né, que de fato, né, é vergonhoso para a PF, né, não só para a PF, mas para o STF também, né. Vamos seguindo. A gente vai fechar com essa matéria aqui, né. Isso. Eu acredito que já está o suficiente, né. Isso. Enfim. Pode mostrar a matéria e seguir traremos as nossas opiniões iniciais. Vamos lá. Vamos lá, deixa eu pegar aqui com calma aqui, tranquilidade. Vamos aqui. Essa matéria aqui está na Revista Oeste aqui, sobre o presidente Bolsonaro, sobre PF faz busca na casa do Bolsonaro, aqui lá em Brasília, tá dizendo. E vamos aqui. Essa está na Revista Oeste. Vamos aqui para o Pleno News. Segurança de Bolsonaro são entre os presos da PF, tá? Pela PF. Vamos lá. Tem mais aqui. Vamos lá. Vamos se inscrevendo aí, compartilhando daquele like, é muito importante. Policiais Federal apreenderam o celular de Bolsonaro, tá ok? Vamos lá. Vamos lá, gente. Vão chegando junto aí, dando aquele like aqui. Moraes tira sigilo tal da decisão da operação do PF sobre Bolsonaro. Vamos lá. Vamos lá. Moraes determina a apreensão. Moraes não, STF determina a apreensão de passaporte de Bolsonaro. Tá ok, gente? Vamos lá. Tem mais matéria aqui? Tem mais alguma coisa? Vamos lá. E aí Bolsonaro disse que a operação foi para esculachar, não tá vendo? Vamos aqui. PL faz reunião de emergência. Bolsonaro faz reunião, convoca reunião de emergência com o presidente do PL, de direção do PL. Ok? Vamos lá. Vamos lá, tranquilidade, cabeça fria, porque pra gente não errar aqui no nosso posicionamento aqui. Vamos lá. O que é que eu tenho para falar sobre isso? Se houve um problema, alguém vai ter que pagar por esse problema. Se alguém inseriu erradamente lá os documentos, alguma coisa sobre o presidente Bolsonaro, ele disse que ele eu vi a entrevista hoje no Pânico, depois, eu vi a entrevista, que não deu para me assistir na hora, mas vi depois. E o que é que acontece? O presidente Bolsonaro é um cara honesto. Eu te garanto isso, que é um cara honesto. Pode ter erros, todo mundo temos sangue e podemos errar. Eu erro, sou cristão, erro. Tá vendo? Erro. Mas ele não pode errar, todo mundo pode errar. Às vezes um assessor lá deslizou e errou. Só que tem um detalhe em tudo isso aqui. Certo? Então, olha só como eu vou desmascarar isso aqui agora, para vocês entenderem como é que nós estamos. Que país é esse? Tá dizendo? Que país é esse? Veja só. O Lula tá solto, não tá? E estão querendo prender o presidente Bolsonaro honesto. O Lula, quem é o Lula? Lula é aquele cara que fez o Mensalão, o Petrolão e a Lava Jato. E foi preso na Lava Jato. Tá solto. Tá solto. Ele tá solto. Criaram esse cara que voltou à presidência da República. Certo? Um cara totalmente sujo. Sujo. Porque os inquéritos dele estão deixando passar. Porque o que é que vai acontecer? Vai acontecer, cair no esquecimento. E aí
Tem aquele tempo determinado, passou do tempo, não tem mais como requerer isso aqui. Foi uma determinação do STF. Vamos lá. A graça do Daniel Silveira foi dada pelo presidente da República. Veja bem onde eu quero chegar. A Rosa Weber, ela rasga a Constituição quando ela diz que o Bolsonaro deu aquele negócio para o Daniel Silveira. Foi hoje na votação dela. Porque ele é aliado político dela. Beleza. É um direito constitucional e é dado pelo presidente para quem ele quiser. E ponto final. Se é aliado ou não é dado, é um direito dele. Quer dizer, ela rasga a Constituição. A mesma que entregou o diploma para o Bolsonaro. Pode procurar aí. Pode pegar um Google aí, você vai ver. A mesma que deu o diploma para o Bolsonaro de presidente da República. Beleza. E tem um vídeo do Moraes falando que é o direito do presidente, ele pode dar isso para quem ele quiser. Ponto final. Daniel Silveira está preso. E hoje saiu um ponto, olha só como a gente vai alimentando, e hoje saiu uma decisão que tiraram mais um dos processos, anularam mais um dos processos da Lava Jato do Cabral. E o Daniel Silveira está preso. E o Sérgio Cabral está lá em Copacabana. Desfrutando, agora está até namorando. O pessoal fala aí, pelos bastidores. Eu estou no Rio de Janeiro, eu moro no Rio de Janeiro, e numa das cidades mais lindas que tem no Brasil é o Rio de Janeiro. A cidade mais linda do Brasil é o Rio de Janeiro. Mas está lá desfrutando. Daniel Silveira está preso. O cara está solto. Agora, vamos lá, ver que país é esse? Que país? Vamos lá, gente, vamos lá. O Cabral tem 300 anos de prisão. O Daniel Silveira simplesmente ele deu uma opinião. Ele, como deputado federal, jamais poderia ter sido preso. Jamais, porque é um direito, está na Constituição, qual é o artigo? Acho que é o 53. 53. Então, é um direito... Imunidade parlamentar, pessoal. Parlamentar. É um direito dele. Além disso, artigo 5º, liberdade de expressão. O que é que acontece? Vamos lá. Isso eu estou fazendo uma eleição para chegar no presidente Bolsonaro. Aí prenderam os seguranças do presidente Bolsonaro. Se tem alguma coisa... Para que prender o Cid? O Cid já foi quebrado, o sigilo bancário do cara, tudo que vai escutar isso. Agora estão dizendo que acharam dinheiro na casa. Quer dizer, eu não posso ter dinheiro na minha casa. Eu não posso ter dinheiro na minha casa. Não pode, você não pode, o dinheiro tem que estar no banco. Eu não posso ter dinheiro na minha casa, é o cacete, rapaz. Pode ter sim dinheiro na minha casa, para com isso. Agora, claro que eu não tenho, ninguém pode ficar com... Agora, essa história. E a verdade é que o STF ele usa a PF para fazer politicagem. Infelizmente é isso que acontece. Usa a PF para fazer politicagem. Entendendo? Agora, 6 horas da manhã, bater na casa do presidente, o ex-presidente que tem endereço, tem tudo, entendendo? Bater na porta da casa do presidente, entendendo? Aí quer dizer, só tem para a direita, só a direita que erra, a esquerda não erra. Aí o G. Dias está solto. Está solto. O cara que foi fragado nas imagens do dia 8 de janeiro, que sabia do que estava acontecendo, e o Lula também sabia. E o pessoal fala que até o Alexandre de Moraes sabia disso aí. Não é mentira, não. Está em todos os jornais. Todos os jornais, só você pegar aí, tá vendo? Agora, o Alexandre de Moraes ele tem capacidade de ficar tomar de conta desse inquérito? Não. Até porque ele é inimigo do Bolsonaro, não é amigo do Bolsonaro. Porque se ele fosse amigo do Bolsonaro, se ele fosse um cara parcial nas suas decisões, o que era que ele tinha que fazer? Vamos lá. Ele tinha que respeitar a Constituição, respeitar a graça que foi dada para o presidente, respeitando, realmente o presidente aqui, o Daniel, não tem mais neve, não há mais nada. O Anderson Torres está preso. O G. Dias está solto, o Lula está solto. Tá vendo? Quer dizer, toda aquela armações do mensalão, petrolão, estão tudo agora centrado dentro do governo. Mas a quadrilha é do Jair Bolsonaro. Tu tá entendendo como é que é? É eles que armaram tudo. Você entenda como é que a esquerda é. Hoje eu estava falando com uma pessoa, fazendo um debate com uma pessoa hoje. A pessoa veio falar, estava falando comigo, eu disse assim, cara, eu não posso concordar com você com esse tipo de argumento. Ele argumentou, estribuchou, tu tá vendo como é que é a esquerda? A esquerda, ela não quer deixar você falar. O meu argumento não vale para você, o que vale é o teu.
E você sabe que essa quadrilha que se implantou dentro do Palácio do Planalto voltou para lá novamente. Foram o cara que foi pegado com mensalão, petrolão, dinheiro na cueca, dinheiro, 51 milhões na negócio. Vamos lá, tem mais coisa. Tem aquele consórcio Nordeste, que os caras não prestaram conta de nada. Tem aquela quadrilha ali que ficou fazendo aqueles, como é que é? Aquela CPI lá no Senado, apenas para mentir para a população. Tá entendendo? E deu em nada, deu alguma coisa? Deu em nada. Estou querendo voltar novamente. Isso é um esculacho para o povo brasileiro. Isso é um esculacho. O Bolsonaro não tem razão quando ele diz, esse negócio não é nada não, isso é para esculachar. Vamos lá, vou voltar novamente aqui. O Bolsonaro, até agora, ele veio dos Estados Unidos, ele já sabia que poderia acontecer, estava muito bem-humorado, conversando com todo mundo. Todo mundo pensou que o Bolsonaro tinha perdido a sua capitalidade de reunir pessoas. Cara, foi ele reaparecer, foi ele dizer que ele ia lá como é que é? Não é o nome lá do negócio, na estado de São Paulo, ia lá para AgriShow lá de São Paulo. AgriShow. AgriShow, ele ia para AgriShow. Cara, ele foi recebido por milhares de pessoas. O que foi que aconteceu? Milhares de pessoas. Vamos lá. Tem a PL que foi rejeitada. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, mas eu vou dar logo um toque aqui. Foi rejeitada. A PL, ele apareceu em público e foi ovacionado por milhares de pessoas. E aí, ele não tem o que fazer, não tem como fazer isso, mudar. E todo mundo pensava que, pô, ele vai lá, ele não vai mais, perdeu toda... Foi o contrário. O Bolsonaro é tipo do cara, quanto mais bate nele, aí que ele se fortalece, tá entendendo? E agora, se fortalece, vê milhares de pessoas e vai voltar como presidente da República. Vai voltar como presidente da República, tá entendendo? Vai voltar, porque Deus é maior, Deus é muito maior, tá entendendo? E ontem... E aí, depois que ele apareceu, e apareceu muito bem, depois que expulsaram aquele ministro do Lula, que não precisa estar lá, que o Lula acha que o Banco do Brasil é dele, ele é dele, o Banco do Brasil é meu, e não tem para ninguém. Ia tirar o patrocínio lá do Banco do Brasil, aí foi essa ida hoje na casa do Bolsonaro, tá vendo? Para prender o celular do cara, do presidente, tá vendo? Agora, o que é que nós temos para dizer isso aqui? Perseguição política. Isso é perseguição política. Porque você vê só de um lado, você não vê do outro lado. Se por acaso, vamos lá, o que aconteceu, se fosse aquilo que aconteceu, aquelas imagens, aconteceu lá no dia 8 de janeiro, que eles botaram sigilo, tivesse acontecido com um bolsonarista, tivesse acontecido com alguma pessoa que tivesse sabendo de tudo, como o Flávio Dino sabia, o G. Dias, já está tudo em imagem documentado, todo mundo sabe disso, o próprio Lula sabia. E aí? Está tudo em documento. Gente, vou te falar mais uma coisa, se quebrar o sigilo bancário, se quebrar o sigilo telefônico dessa galera ali, todo mundo tá ali, o Lula, aquele negócio todo, Flávio Dino, se não prender é porque é muita falta de respeito com o povo brasileiro. Mas ali todo mundo que está no xadrez, preso. E eu espero que os deputados, parabéns aos deputados, mas precisamos demais. Precisamos demais. Acabaram vão derrubar lá vão derrubar aquele saneamento como é que diz? É um decreto que ele fez de saneamento lá. Acabaram de derrubar. E não vai para frente aquilo ali, mano. Não vai para frente. E Lula não tem base para aprovar porcaria nenhuma lá em Brasília. Não tem base para aprovar porcaria nenhuma desses decretos dele. Ele não tem base nenhuma. Acabando de provar ontem. Daqui a pouco a gente vai falar sobre. Não tem base nenhuma para aprovar porcaria nenhuma de arcabouço fiscal. Não tem, não. E ele vai sofrer mais uma derrota com esse arcabouço. Povo brasileiro, está na hora de... Eu quero chamar a atenção, gente. Parabéns ao Brasil, parabéns ao povo brasileiro. Ontem, no domingo, no dia 1º, todo mundo... Essa foi uma das coisas também que apareceu. Com o nome do Bolsonaro,
botando a música do Bolsonaro, e o pessoal dizendo, tá na hora de a gente voltar, é agora que a gente tem que voltar, e vamos pedir impeachment do Lula, vamos impeachment, que tá na hora de botar esse cara aqui. Não tem projeto nenhum para o Brasil, tem projeto para outro país. Inclusive para a Argentina, o cara estava aqui pedindo dinheiro para o Brasil. Rapaz, a Argentina está ferrada, para não dizer o contrário, dizer o palavrão. Mas a Argentina está ferrada. E ele não vem mais candidato, porque ele vai perder a eleição lá na Argentina. Como é que o Lula vai emprestar dinheiro para a Argentina se ele não consegue nem fazer um projeto para os brasileiros aqui, dando R$18 e R$400 para preso? Ah, vai te catar, Lula. Vai se catar aí, você da esquerda aí, rapaz. Se inscreve e compartilha, gente. Mas é de dignidade. Vocês ouviram? Pode puxar um pouquinho depois da fita para ver o que eu falei aí. Se inscreve e compartilha, daqui a pouco a gente volta. Exatamente, né? Primeiramente, dizer que eu tenho vergonha desse STF, né? Essa operação da Polícia Federal contra o presidente Jair Bolsonaro só demonstram pra gente, né, o viés tanto da corporação quanto daquela que deveria ser uma instituição, né? Tal instituição da qual me refiro se trata do STF, logicamente, né? Mas está mais para SPTF, né? Os militantes de toga, né? Junto com essa imprensa daqui do Brasil, fizeram de tudo para eleger o ladrão. Hoje, o Brasil se encontra numa crise ética, moral e econômica. Enfatizo esse problema último, pois a inflação, né? Juntamente ali com o desemprego, se encontram em níveis elevadíssimos, né? Mas, diferentemente do que diz o PT, esses problemas não se devem ao Bolsonaro, se devem ao desgoverno do Larápio, que sequer deveria ser candidato, né? Se tivéssemos em um país sério, juridicamente falando, né? Ao passo que não temos justiça no Brasil, operações assim acontecem, né? Inclusive, qual o motivo de uma operação policial na casa do presidente Jair Bolsonaro? Cadê as provas? Né? Cadê o crime contra Bolsonaro? O que ele fez de errado? Né? O que mais a gente observa, tanto no STF quanto na PF, é uma parcialidade absurda, nas quais trazem esses tipos de desserviços ao Brasil. Mas, além disso, também vejo uma baita cortina de fumaça nessa operação contra o presidente Jair Bolsonaro, né? Eu vou explicar o porquê. O porquê querem tirar, né? O porquê é justamente, né? Por conta de que querem tirar o foco dessa CPMI do dia 8 de janeiro. Além disso, querem tirar o foco do PL 2630, né? Que não é o PL das fake news, diga-se de passagem. É o PL da censura, ok? É o PL, né? Tem gente dizendo, né, que é um PL do cala-boca, né? PL do cala-boca, né? Inclusive, esse PL traria um revés ao desgoverno do PT, que propaga um tanto aquele merchan, entre aspas, né, da regulamentação das mídias sociais, né? Sendo que a regulamentação das mídias sociais é somente uma figura de linguagem para a censura. Onde tem censura, tem comunismo, né? Agora, me aponte um país onde essa ideologia tenha funcionado, né?
Se não funcionou em nenhum país no mundo, vai funcionar no Brasil? Logicamente não, né? Lógico. Claramente não, né? Na verdade, né? A quem interessa uma PL dessa? Eu questiono aqui, né? A quem interessa uma operação que prende membros da equipe do presidente Jair Bolsonaro? Dizem que eles são suspeitos, mas sendo suspeitos apenas, já devem serem presos? É um outro questionamento que eu tenho aqui, né? Enfim, tempos complicados no Brasil, no qual a PF faz militância em prol do STF e em prol do PT também, né? Inclusive, deixo aqui meu repúdio quanto a essa situação toda, né? Dizer que tanto o STF quanto a PF atuam de forma inimiga, né? Inimiga ao Brasil, tendo em vista que juntamente com o PT promovem uma inversão de valores no Brasil. Hoje mesmo, né? Hoje mesmo uma condenação contra o Sérgio Cabral foi cessada, né? Resumidamente, o Brasil, né? O Brasil está invertido e isso é inadmissível. Cabral solto, né? E Daniel Silveira preso, Anderson Torres preso e o Pezão solto, né? Pezão que é um criminoso comprovado, né? Eu não preciso ir muito longe aqui, é só você ver a ficha corrida desse sujeito, né? Que deveria ter prisão perpétua, convenhamos aqui, né? Deveria passar ali por uma prisão perpétua, né? Mas estamos no Brasil, né? E o Brasil não é para amadores, né? Quem deveria estar preso, de fato, é um ladrão, não aqueles que auxiliam o presidente Bolsonaro, né? Porque esses são honestos, diferentemente da equipe do Lula, que é composta ali por corruptos. Haja vista que somente o Larápio, né, tem em sua ficha corrida inúmeros crimes na Lava Jato, Sítio Atibaia, Triplex, etc, etc, etc. Eu poderia ficar a noite toda aqui, né? Mas eu digo com todas as palavras que a candidatura do Lula sequer poderia existir. Mas, de novo, estão querendo promover uma inversão de valores no Brasil, querendo transformar o certo em errado e o errado em certo. Globo e PT, tudo a ver, né? O que a Globo tem contado de fake news contra o presidente Bolsonaro não está no gibi. É programa de manhã criticando Bolsonaro, é programa de tarde criticando Bolsonaro e é programa de noite criticando Bolsonaro. Então, o tempo todo a Globo trabalha, entre aspas, em prol do PT, né? Consequentemente fazendo um desserviço ao Brasil, né? Porque, de fato, você vê que quem lacra não lucra. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Globo tem tido diversos reveses, né? Na questão da audiência, né? Quem lacra não lucra. Você vê diversas lojas que fizeram L tendo prejuízos econômicos, prejuízos financeiros, né? Quem lacra não lucra, né? Globo e PT, tudo a ver, né? Hoje a Globo, né, não tem muitas transmissões que outrora ela tinha, né? Transmissões do futebol, tênis, etc, 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 né? Então, dizer aqui que a Globo é uma fonte de desinformação. Além disso, né, a gente tem visto ali por parte da Globo, né, demissões em massa. Isso por conta justamente do presidente Bolsonaro não ter se dobrado,
não ter se dobrado a essa emissora de quinta. Logicamente, há pessoas no Brasil que ainda assistem a Globo, né? O que a Globo mais faz? Desinformar, disseminar fake news, né? Ou seja, a Globo faz tudo que a esquerda quer em detrimento de nós da direita, né? O que eles mais acusam os outros é aquilo que eles fazem, né? Que é propagar fake news o tempo todo. A Globo faz o jogo da esquerda, a Globo faz o jogo do sistema. Não só a Globo, né? A imprensa inteira, né? Tanto que você vê, né? Você vai pesquisar lá no Google pro Bolsonaro, você vê a imprensa toda unida contra o Bolsonaro. Isso é uma vergonha, gente. Isso é uma vergonha. Só não vê quem não quer, né? Então, pessoal, pra gente finalizar aqui, né? Tenho vergonha dessa PF, eu tenho vergonha desse STF, eu tenho vergonha dessa imprensa daqui do Brasil, né? Que faz um desserviço, né? Todos esses, na verdade, né? Então, prestar aqui meu repúdio a todos esses, né, que eu acabei de citar aqui, né? Mas também, né, quero enfatizar meu apoio ao presidente Bolsonaro, né? Apoio esse que é irrestrito, né? Porque, de novo, né, eu faço alguns questionamentos aqui. Que crime Bolsonaro cometeu? O que ele fez de errado? Né? Ele cometeu o crime, entre aspas, de ser honesto, é isso? Ele passou quase 30 anos no parlamento sem qualquer corrupção em seu nome. Isso é um crime agora? O Brasil está invertido, de fato, né? Cabral solto, né? Daniel Silveira preso. Anderson Torres preso e Gonçalves Dias solto. Isso aí. De fato, os dias estão muito complicados no Brasil, né? Não só em questões políticas, né? Mas em questões econômicas também, né? Porque a gente vê inflação aumentando, né? PIB caindo, né? E também desemprego aumentando. Além disso, a gente vê tudo caro, né? Tudo caro praticamente, né? Preço dos alimentos aumentando, né? Combustível aumentando também, né? Enfim, são prejuízos que não são por conta do presidente Bolsonaro, são por conta, né? São prejuízos por conta do desgoverno do PT. A gente regrediu demais, indo de Paulo Guedes para Fernando Haddad. Que capacidade, que currículo tem um sujeito desse para ocupar um cargo de tamanha relevância? Para que 37 ministérios? Para que transformar o Ministério da Economia em Ministério da Fazenda? Eu sei por quê, né? Para descentralizar a ruína econômica desse desgoverno do PT que não tem um plano de governo, um plano para o Brasil. O que mais o PT faz é inventar mentiras contra o presidente Bolsonaro. O que mais a gente vê é o PT querendo culpar o Bolsonaro, sendo que quem tem feito descalabros atualmente, descalabros econômicos, é Fernando Haddad. Fernando Haddad é o desgoverno do PT, né? Enfim, presto aqui meu repúdio ao Luladrão, né? Dizer que esse que deveria estar preso, não os auxiliares do presidente Bolsonaro, né? O Cid, juntamente ali com o Marques Guilherme, são parceiros, né? Eles não cometeram qualquer tipo de ilegalidade, mas é tudo pela inversão de valores no Brasil. Dizer que não existe mais justiça nesse país, né? O que existe é militância, né? As nossas instituições estão corrompidas, a começar ali pelo STF, né? E por fim ali, finalizar ali, né, com o MPF, né, que essas, né, fazem um desserviço ao Brasil. Essas instituições, né, no caso, né? Enfim, prestar aqui meu repúdio ao desgoverno do PT, né, e prestar aqui meu apoio irrestrito ao presidente Bolsonaro, esse que não cometeu nenhum crime, é honesto, diferentemente de um ladrão que esse é de fato, né? É de fato um corrupto comprovado.
Tá ok, meus amigos? Então se inscreva e compartilhe para comprovar. Veja só o que aconteceu em Portugal com ele. Tá indo no vídeo, tá aí no canal. Então, gente, se inscreve, compartilhe, dá aquele like, é muito importante. Esse compartilhamento, live toda segunda, quarta, sexta-feira. Essa live aqui a gente vamos transmitir, vamos colocar em outros canais aqui, para que a pessoa fique sabendo da verdade, tá entendendo? Eu quero dar parabéns à Jovem Pan, porque a Jovem Pan, ela é um canal de verdades. Ali fala a verdade. Assim como tem pessoas que vão lá, criticam, mas a maior parte das pessoas ali é falando a verdade. E isso está lá em João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. E essa é a verdade aqui no nosso país. Infelizmente, a Polícia Federal está contaminada ali com aquele STF. Exatamente. Vamos ao próximo tema desta live. Vamos falar aqui sobre o PL 2630, né? Temos aqui uma matéria única para falar, né, sobre esse assunto, né? Mas quero pedir novamente seu like, né, seu compartilhamento, né? Se porventura estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se no canal. Sejam todos muito bem-vindos, ok? Vamos lá. Matéria única nesse tema aqui, né? Nesse segundo tema, né? Vamos lá. Gazeta Brasil. Após pedido do relator, Arthur Lira decide adiar a votação do PL 2630, tá ok? Aqui, ó, matéria do jornal Gazeta Brasil. Na noite dessa terça-feira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, adiou a votação do PL da censura 2630. A decisão ocorreu após o pedido do relator da proposta e consulta, após o pedido do relator da proposta, né? Ok. A decisão ocorreu após pedido do relator da proposta, né? A matéria tá errada aqui, né? Mas, enfim, a gente tá fazendo uma correção ao vivo, né? Automaticamente, né? Mas tá aqui, né? Basicamente, né? Após o pedido do relator, né? O Arthur Lira decidiu adiar a votação do PL 2630. Gazeta Brasil, né? Enfim, pode mostrar a matéria aqui, né? Vamos lá. Em seguida, traremos as nossas opiniões. Gazeta Brasil, gente. Aqui é dinamismo total. Tá ok? Tá aqui, ó. Gazeta Brasil é lá com... Muito importante você ler esses jornais de direita. É muito, muito legal mesmo. Tá ok, gente? Vamos lá. Matéria tá aqui, Gazeta Brasil. Mas vamos lá. O que eu tenho para falar sobre isso? É o seguinte. Foi uma derrota histórica, como eu posso dizer assim, histórica do Lula e do Arthur Lira, que é um puxa-saco, tá? Arthur Lira e Lula, tá vendo? Foi uma derrota deles. Isso aí é um sinal claro, bem claro, que ele não tem maioria ali. Se a direita apertar, ele não aprova porcaria nenhuma ali em Brasília, nada. Então significa que Lula não tem base para governar o Brasil. Não tem base, já está comprovado isso aqui. E o Arthur Lira é um puxa-saco do Lula. É um puxa-saco. Está comprovado. É puxa-saco. E antes dele botar em votação, ele foi para lá para casa do Lula pedir dinheiro para o Lula, negócio de emendas, esse negócio tudo, para oferecer para parlamentares. Só que tem que parlamentar acabou com esse negócio. Não se vende mais. O povo brasileiro tem respeito com o seu eleitor. Agora, temos que ter muito cuidado, vamos ter muito cuidado com isso aqui. Por quê? Na calada da noite, ele pode botar em votação, porque tem negócio. Levanta todo mundo que é a favor. Aí não levanta ninguém, aí levanta uma pessoa só e está aprovado. Tu está dizendo, é uma vergonha isso aqui, cara. A nossa Câmara de Deputados, com Arthur Lira ali, eu pensei que ia mudar. Como tem um Senado também lá com o Pacheco, que estão... Ali não solta a mão de ninguém, apesar que ele não se gosta, né? O dono não se bate. Mas o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, vou ser bem sincero com vocês, sinceridade, Lula não tem como aprovar nada, entendeu? Vai ser rejeitado esse arcabouço fiscal. Eles dizem, não, a gente vai botar numa outra época, porque eles viram que eles iam ser derrotados e foram derrotados. Mesmo sem votação, tá dizendo? Parabéns à direita, parabéns aos deputados e parabéns às mídias sociais que nos ajudaram muito a não aprovar essa porcaria aí. Já tem a Constituição que diz tudo ali
que nossos direitos que nós temos que fazer. Respeitar a instituição, respeitar todo mundo, o direito de ir e vir. Por que nós temos que fazer um negócio que beneficia apenas o governo? É um negócio é como ele fala, negócio de linguagem, apenas para enganar a população. E o povo está muito atento sobre isso. Eu mais uma vez repetindo, Arthur Lira, uma hora ele está com o governo, uma hora ele está puxando o saco dos outros, é um puxa-saco. É puxa-saco. Eu lembro dele quando veio aqui com o Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro, na época das eleições, na época da conversão do PL, ele ficou puxando o saco do Bolsonaro até alguma coisa. Bastou o Lula, entre aspas, ganhou com 60 milhões de eleitor, ganhou com 60 milhões de eleitor, e o que foi que aconteceu? Vamos lá. E olha o que aconteceu. Agora ele é puxa-saco do Lula. Entendeu? Ele é um puxa-saco. Puxa-saco mesmo. Agora ele vai reunir para entrar, para dizer que culpado de ter perdido foi o Facebook, o Telegram e o Google. Meu amigo, tem que entender que ele é uma palhinha, um negocinho lá no meio. O Google é muito grande, entendendo? Agora, o que é que acontece? O Lula esteve lá para a China, que daqui a pouco parece uma empresa da China querendo fazer a mesma coisa, porque lá tem local lá da China, que ele não usa o Google, tá entendendo? Não usa o Google, não usa o Telegram, não usa o Facebook, não usa vários, ele usa só os aplicativos deles que interessam a eles, que eles controlam, tá entendendo? Como essas Big Tech elas são abertas, você pode ser como é que diz? Pode ser um assinante lá, que a partir do momento que você faz o seu canal no YouTube, você não assina um contrato com o YouTube para respeitar o direito do YouTube, da comunidade do YouTube. Por que é que ele não... Agora, o Google, vai entrar na justiça contra o Google. Vai se ferrar, rapaz. Vai se ferrar. Você tem que botar o rabinho entre as pernas e ficar quieto no teu lugar. E dizer, olha, com toda essa articulação que eu fiz, para me ser reeleito no negócio, porque ele quer ser... Ele quer ser um presidente lá da Câmara dos Deputados infinitamente, para sempre. Isso é uma covardia com o povo. Isso é uma covardia com a pessoa que votaram nele. Entendeu? Aí ele é o puxa-saco do Lula. Foi lá, antes de botar em votação. Quando ele viu, quando aquele Orlando Silva botou lá que não ia, pediu para retirar. Porque ali, meu amigo, foi uma derrota para eles. Porque já sabe que qualquer projeto que for contra o povo brasileiro, contra a maioria, que é o povo que manda do Brasil, eles não vão, enquanto for essas contra a população, porque o Lula ele não tem projeto nenhum. Aquele ministro, olha só, são 37 ministros, tem ministro ali que você não sabe o que é o nome. Cadê a cultura? Que ia fazer isso, aquela revolução? Nada, rapaz. Nada. Apenas que aparece ali é um mentiroso lá do Flávio Dino, que de vez em quando aparece lá mentindo em relação à PF, né, que ele comanda a PF, não sabe nem de que buraco ele veio, mas está tudo bem. Mentiu para o povo maranhense e foi eleito senador. Porque se ele sair dali, tem que botar esse cara na rua. Tem a outra lá, não sei o quê, que é esse negócio de Duque de Caxias aí, são pessoas que não têm menor respeito com o povo brasileiro. Entendeu? Até essa história aí do negócio lá de que inseriram o documento falso lá no negócio do SUS, né? Tem esse negócio aí. Mas o que é que acontece? Acontece que o respeito por Arthur Lira não tem nenhum. Entendeu? Lá ele que se entenda com o Renan Calheiros, que são dois caras que não eram nem para estar na política, tá entendendo? São caras que ficam arrumando ali, quer arrumar esquema para arrumar dinheiro para as emendas, para que o cara vote no projeto do cara, um projeto nefasto, um projeto que não vale porcaria nenhuma. O 2630 é mais disfarçado. Disfarçado disfarçado ali, mas na verdade é uma censura na população. Você pode falar alguma coisa, não vão poder falar mais nada. Não vai poder mais nada. Então, o YouTube, o Google está defendendo o que é direito dele. E a tendência é a gente perder muitas dessas empresas. Perder muito. Entendeu? É mais desemprego para as pessoas. Porque tem muita gente que
vive do YouTube, vive do Google, que faz as suas plataformas para ganhar, ser monetizado e ganhar um dinheirinho, tá vendo? Aí, canais que são são canais monetizados. Que era aqui. São canais monetizados, são canais mentirosos que ficam induzindo crianças a fazer coisas erradas, mas tá lá, tá vendo? É a gente que faz um negócio certo, o canal não pode ser monetizado, porque aquele blá 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 blá, tá vendo? Quero aqui enviar um salve para o Elias José da Silva, sempre participando das nossas lives. Elias José. Elias, tamo junto seja muito bem-vindo, camarada. Valeu demais. Valeu cada presença aqui no canal, né? E vamos pra cima aqui, tá? Aqui a gente faz a coisa certa pelo lado do... Sempre respeitando as instituições, a Constituição, respeitando o seu direito de vir, o seu direito de falar e respeitando principalmente a nossa Constituição. Gente, se inscreva, compartilhe, dê aquele like, é muito importante esse compartilhamento. Então, ó, essa PL 2630 não era nem para existir, isso é um lixo. Se inscreva e compartilhe. Vamos lá. Quero agradecer a todos pela audiência, né? A gente bateu um recorde entre as duas últimas lives ali, né? Passamos de 100 visualizações, né? Isso é muito importante, né? Porque a gente fala assim, pouca visualização. Espera um momento aqui. Porque a gente fala assim, pouca visualização, mas são pessoas corretas que estão aqui com a gente. Não adianta ter 100, 200, 300 visualizações, pessoas que vão lá e não dão fala com as pessoas que dão a resposta pra gente. Ok. Agora eu vou falar um ponto aqui, né? Então, agradecer aqui pela audiência das pessoas, né, que participaram do nosso canal, né? Eu costumo dizer que a gente deve lealdade aos nossos inscritos, né? Também devemos lealdade ao presidente Jair Bolsonaro, né? Então, boa noite aqui para o Elias. Quero aqui desejar também uma boa noite para o Mauri Neves. Quero aqui desejar uma boa noite para Rose Maria Franco, né, que também participa aqui de vez em quando nas nossas lives, né? Enfim, a gente deseja uma boa noite a todos, né? Lembrando que as nossas transmissões ao vivo elas são distribuídas em outros canais, né? Bolsonaro News, né? Bolsonaro News, o Brasil é nosso, etc. Mito do Brasil. A gente quer levar a nossa voz adiante, né? Enfim, é importante cada presença, né? Esse é um canal democrático que preza pela liberdade de expressão, né? Enfim, a gente preza pela informação, né? Diferentemente de outros canais, né? Diferentemente da imprensa também, né? Enfim, vamos aqui, né? Aliás, vou comentar aqui sobre esse PL 2630, né? Logo em seguida eu vou engatilhar aqui com o assunto da CPMI, porque eu tenho novidades aqui, aguarde até o final, porque eu tenho novidades aqui sobre a CPMI do dia 8 de janeiro, tá ok? Informações exclusivas que você não vai ver em outros canais, tá ok? Vamos aqui, ó. Então eu vou comentar aqui sobre esse assunto aqui do PL 2630, né? Um PL que tem sido muito polêmico, né? Mas, enfim, eu acredito, assim, eu vou começar meu comentário dizendo o seguinte, que o Arthur Lira é um sem vergonha, tá ok? Eu vou dizer isso, eu não vou medir minhas palavras aqui não, tá ok? Porque eu acredito que o Arthur Lira tá ali junto com um ladrão, tá? Eu costumo dizer até aqui o seguinte, né? Que não se negocia com corruptos, não se faz tomar lá da cá. Eu sou da mesma linha que o presidente Bolsonaro nessa questão. Eu entendo que a gente deva cada vez mais eliminar com corrupção na política. Né? A gente tem que acabar com esse tomar lá da cá. Né? A gente não pode voltar com aquela velha política onde se negociava cargos, se negociava ministérios para levar politicagens adiante, né? A gente não pode voltar para essa época onde se loteava cargos da Petrobras, se loteava cargos do BNDES. Isso tem que acabar, esse tempo tem que acabar, né? Esse tempo tem que acabar. O que a gente mais vê aqui
né, nessa questão envolvendo aqui o PL 263 é o toma lá da cá. Eles querem voltar com isso, né? A gente não pode admitir uma situação dessa, né? Também a gente não pode admitir o cala-boca, né? Porque querem nos calar, né? Mas a gente tem que combater o bom combate, né? O que a gente vê nessa PL 263 é um atraso. É um atraso. Querem atrasar o nosso país, querendo calar o cidadão comum, querem nos calar, né, para que a gente não venha criticar o desgoverno do PT. O que é um absurdo. O que a gente tem visto, né, o que a gente tem visto nesse desgoverno é um descalabro. Todo dia, inclusive, você vê, inclusive, o desemprego aumentando, você vê a inflação aumentando, você vê o Ibovespa caindo. Ontem mesmo caiu diversas vezes. O Ibovespa se encontra em queda dia após dia. Mas por que isso está acontecendo? Não é por conta de culpa do presidente Bolsonaro. É por conta do ladrão e seu desgoverno. Porque é um desgoverno, sim, né? É um desgoverno que não tem compromisso nenhum para com o Brasil. Como é que a gente pode regredir de um Paulo Guedes para um Fernando Haddad? Que currículo tem Fernando Haddad para ocupar o cargo de ministro da Economia? Para que 37 ministérios? Não há um caso de um país onde um Estado inchado tenha sido um sucesso. O comunismo nunca funcionou em país nenhum, não será no Brasil que irá funcionar. Mas é aquilo, né? É aquilo, é tudo para nos calar, né? Tudo para nos calarem, né? Onde tem censura, tem comunismo. A história já diz isso, né? Todo regime comunista precede o quê? O cerceamento da liberdade de expressão. Mas por que o cerceamento da liberdade de expressão? Porque a liberdade de expressão é um preceito fundamental da nossa civilização ocidental. Eu costumo até dizer o seguinte, que a liberdade de expressão é o maior pilar de todas as outras liberdades, né? Porque existe também o nosso direito de ir e vir, que é cláusula pétrea. Além disso, o direito ao culto, a liberdade de culto, né? Igreja não se fecha até mesmo em tempo de conflito. O que a gente viu na tal pandemia foi um absurdo, né? Querendo calar padre, querendo calar pastor. A gente não pode admitir isso aqui no Brasil, né? A gente não pode admitir, né? Além disso, a gente viu prisões, né? Aqui no Brasil, né? O Brasil está se assemelhando a países totalitários. O que a gente tem visto lá na Nicarágua, padres sendo presos, um absurdo, um absurdo. Com essa PL das fake news, eles querem cercear até mesmo a Bíblia, trechos da Bíblia. A gente não pode admitir isso aqui no Brasil. O Brasil ainda é um país que tem leis. O que se diz no artigo 5º da Constituição? Que a liberdade de expressão é cláusula pétrea. E ela tem que ser respeitada. Além disso, o decreto de graça ao deputado Daniel Silveira também tem que ser. Não pode querer empreender um deputado federal. Porque até a primeira prisão do Daniel Silveira, ele estava exercendo seu mandato. Opinião não é crime. Querem instaurar um crime de opinião no Brasil. A gente não pode admitir isso. Por quê? Por que querem tanto instaurar uma censura no Brasil com pretexto de defender a liberdade, responsabilidade e transparência? Porque é o que a gente vê nesse PL 2630.
né? Eles querem usar o pretexto de liberdade, responsabilidade e transparência para implementarem uma verdadeira censura no Brasil. Porque é censura. Onde tem censura tem comunismo. Cadê que esse regime funcionou em algum país no mundo? Se não funcionou em nenhum lugar no mundo, vai funcionar no Brasil? O comunismo não funcionou, né? Tanto o comunismo quanto o socialismo não funcionaram de 85 até 2018. Vai funcionar agora com esse desgoverno? Porque outro dia o Lula estava lá, em um programa no SBT, falando que é um socialista refinado. E é essa ideologia que o PT defende. O PT passa pano para regimes totalitários. Mesma coisa esses ministros, entre aspas, do STF, que se julgam incriticáveis. Eles não querem que seu desgoverno, né, na verdade, seja criticado por nós, cidadãos comuns. Estamos vendo que esse desgoverno do PT não apresentou um projeto ao Brasil. A gente está vendo que uma candidatura ilegítima foi legitimada por um STF completamente parcial, que tem viés. O Lula foi solto através de um amigo dele, que é ex-advogado do MST, que compõe o STF. Esse mesmo ministro, entre aspas, proibiu operações policiais no Rio de Janeiro. Isso é inadmissível. Inadmissível. Então a gente está vivendo numa época de absurdos, numa época de capítulos inadmissíveis. Por que operação na casa do presidente Bolsonaro? Por que outrora, né, o desgoverno era contra a CPMI e agora é a favor? Então, entre outras palavras, você vê o tempo todo a esquerda atuando juntamente com a mentira, né? Porque mentir está no DNA do ladrão. E toda essa esquerda acaba prendendo com esse sujeito, que é um criminoso. Deveria estar preso, não elegível. Não elegível, né? Não solto e elegível, né? É isso que eu estou querendo dizer aqui. A candidatura do Lula é uma vergonha para o Brasil, internacionalmente, porque outrora o Brasil era respeitado, hoje passa vergonha, não só internacionalmente, mas nacionalmente também. O que a gente vê de críticas ao Larato não está no gibi. Nesse último dia 1º de maio já teve o começo, né? Já podemos ver o início das manifestações, o início do fim do Larato. Porque os dias do ladrão estão contados. Essa CPMI será fundamental, será vital, né? Mas a gente não pode admitir uma PL da censura no Brasil. Não podemos admitir que queiram transformar o Brasil numa Venezuela. Não irão conseguir transformar o Brasil em um país comunista. É o que eu tenho a dizer, basicamente, né? Presta aqui meu repúdio a esse PL 2630, né? Eu entendo que faz parte de uma implementação de censura no Brasil. Regulamentar as mídias sociais é somente um pretexto para a implementação da censura no Brasil. Eu costumo dizer até que regulamentação é somente uma figura de linguagem, né? Mas, de novo, prestar aqui meu repúdio a esse PL, né? O PL 2630, né? PL esse, né, que faz parte ali, né, do projeto, entre aspas, do PT. O PT defende tudo que não presta, inclusive regimes totalitários, né? Enfim,
presto aqui meu repúdio ao PL 2630, né? E prestar aqui meus parabéns, inclusive, à oposição responsável lá no Congresso Nacional. Quero aqui deixar meus parabéns aos deputados de direita que têm feito um contraponto, né, muito bacana a esse desgoverno, né? Eu costumo dizer que esse desgoverno não precisa de oposição, mas os deputados federais no Congresso Nacional, né? Estou falando dos deputados de direita, estão de parabéns porque têm feito um trabalho exemplar. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se, compartilhe. Bolsonaro 2026. Não vamos deixar essa peteca cair. Vamos continuar apoiando o presidente honesto, que apanha todo dia. A vida não é fácil, não. O cara bater 5 horas da manhã na casa de uma pessoa para fazer tudo isso que fizeram aí. Vamos lá. Mas, infelizmente, o Brasil é nosso. O Brasil é dos brasileiros. Não desse bando de corrupto que está lá em Brasília. Tá, o corrupto, eu digo assim, no Palácio do Planalto. Vamos aqui falar sobre a CPMI do dia 8 de janeiro. Vai vendo, okay? Vou começar por essa matéria aqui que está no jornal Hora Brasília. Urgente. Lula poderá ser convocado para depor na CPMI do dia 8 de janeiro, afirma o senador Flávio Bolsonaro. Tá, ok? Hora Brasília. Vamos seguindo aqui adiante. O Lira, no dia de hoje, concedeu uma vaga do Novo na CPMI para o PT. Né? Revista Oeste, tá ok, pessoal? Informação aqui do jornal Oeste, que trouxe essa informação exclusiva aqui, né? Inclusive. Tá aqui, ó. Mais uma vaga cedida agora por Arthur Lira para o PT. Isso é uma vergonha, pessoal. Isso é uma vergonha. Por fim aqui, ó, quero aqui finalizar com essa matéria que está no jornal Hora Brasília. Tá aqui, ó. O ladrão assumiu pessoalmente as articulações para a escolha dos integrantes da CPMI. Vai vendo, Brasil. Hora Brasília essa matéria, enfim. Pode mostrar as matérias, em seguida tragamos as nossas opiniões finais. Tá ok? Então as matérias estão aqui, vamos lá. Bater para não bater aqui. Urgente. Lula poderá ser convocado para a CPMI do 8 de janeiro. Tá ok, gente? Tá aqui, ó. Hora Brasília. Vamos aqui para a Revista Oeste aqui, gente. Lira, mais conhecido como Puxa-Saco, ofereceu uma vaga do Novo para o PT. Isso é o Puxa-Saco Lira, tá entendendo? Vamos vendo. Vamos aqui para a Hora Brasília novamente. Lula assume pessoalmente a articulação para a CPMI. Tá ok? Mas vamos lá. Parabéns ao Flávio Bolsonaro. Eu vou dar parabéns aqui ao Flávio Bolsonaro, que pode chamar, pode não. Ele tem que ir, tem que ser convocado, tem que ir, não tem negócio. A CPMI tem poder de polícia, pode mandar, pode um senador, pode um deputado, o senador, até o próprio Lula já sai preso ali de dentro, tá entendendo? Que vão descobrir muita coisa ali. Vão descobrir que ele sabia de tudo, se a gente já sabe, tá entendendo? Vão descobrir que ele teve mais integrante ali, vão quebrar, tem poder para quebrar o sigilo telefônico de todos eles, inclusive do Lula, tá entendendo? Para saber que ele já sabia, porque foi dispensado a guarda, a Polícia Nacional, foi dispensado lá Flávio Dino, tem que ser preso também, tem que ser preso. Não é brincadeira, tem que ser preso. Ser preso. Não porque ele não, mas ele tem que ser preso. Sabe por quê? Ele não merece estar naquele cargo ali, que era um cargo muito sério. Apesar que a PF, pelo amor de Deus, a Polícia Federal era um dos órgãos mais assim que a gente sentia. Tinha confiança, tá entendendo? Hoje, quem tem confiança na PF? Ninguém. Tá entendendo? Nós criamos algo errado na nossa vida, lá no passado, estamos pagando caro por isso. Eu falei que no final do meu comentário eu ia falar sobre isso aí, mas daqui a pouquinho. Mas se eu te falar sobre esse monstro que criamos, nós criamos isso. Eu também via isso na minha frente e tá aí. Então, o que eu tenho para falar é que essa PL, como é que é? Essa CPMI é de extremamente importância para a gente saber que o Lula
Ele sabia de tudo, o Flávio Dino sabia de tudo, e mais aquela turma ali, todo mundo sabia. Agora, cadê o STF? Tá onde? Estão dormindo? Não, estão dormindo, não é possível. São 8 horas da noite ainda. Estão dormindo? Tem que mandar prender o G. Dias. Quer dizer, a gente só vê prisão para um lado, para o lado da direita. Prisão disso aqui, de segurança, não sei mais quem. Agora, o cara que estava dentro do Palácio do Planalto, inclusive oferecendo, pessoas lá oferecendo água para os caras fazerem o quebra-quebra, porque quem fez errado, quebrou aquilo ali, fez coisas erradas com o patrimônio, tem que ser preso. Mas tem gente ali que não sabe por que está preso até hoje. Cara, os caras conseguiram prender mendigo, pelo amor de Deus. Os mendigos que estavam lá pedindo dinheiro na rua, eles prenderam os caras. Entendendo? Estão presos. Quer dizer, que justiça é essa? Que país é esse que nós vivemos? Entendendo? Se for num país sério lá nos Estados Unidos, rapaz, nem discute negócio de liberdade. Você fala o que você quiser, ponto final. Entendendo? Respeitando as instituições. Isso é importante, respeitando a Constituição. Certo? Mas o que é que eu quero falar sobre isso aqui? Mauri Neves. Mauri Neves, um abraço aí, Mauri Neves. Seja muito bem-vindo. Então, o que é que a gente faz aqui, que a gente pede aqui para vocês, para todo mundo aqui? Pega essa live, ouve o que a gente tem para falar, distribua para o seu grupo de WhatsApp, Facebook, Telegram. Mas agora já falei mais ou menos o que eu tenho a respeito disso aqui. É preciso chamar todo mundo e meter no xadrez quem tiver errado ali. Não é só pegar o pessoal da direita e prender, fazer isso, aquilo, outro, você não vai achar nada. Isso é apenas narrativa de vocês, isso é apenas perseguição política. É simplesmente isso. Tá vendo? Tem um certo monstro que acha que é dono do Brasil. Tá? Mas tudo bem, vamos falar de outro monstro. No final eu falei que eu ia falar, no final desse comentário aqui. Afinal de contas, nós criamos isso aqui. Você lembra das novelas ali? Você vai lá entender aqui que eu vou falar. Das grandes novelas, das grandes produções que nós tínhamos aí por uma emissora aí, que fazia grandes novelas, tu lembra? Eu não vou falar o nome aqui, mas você vai entender. Hoje, por incrível que pareça, estava num certo lugar onde o pessoal só assiste essa emissora. De manhã eu estava tomando café, de manhã com alguns amigos meus, conversando que as coisas estavam muito caras, que o frango estava muito caro, que o arroz estava muito caro, que era preciso ter uma política para baixar os preços da mercadoria para as pessoas, conversando com as pessoas na hora do café da manhã. Como é que a gente vai fazer isso aí para que dê liberdade para que as lojas voltem a comprar, a vender, tá vendo? Com as lojas no Rio de Janeiro estão... Meu amigo, é muita gente você não mandado embora, porque se a loja não vende, vai fazer o quê? Esse arcabouço fiscal é uma porcaria que ninguém sabia do que se trata disso aqui. Então, não teve como melhorar isso aqui. Hoje o Banco Central, o Copom, não abaixou os juros, e está certo. Porque senão nós viramos uma Venezuela. Está certo, Campos lá não abastece juros. Aí, o que é que acontece, gente? Tu lembra das grandes produções? E de repente tem um jornal local daqui do Rio de Janeiro, que a gente mora no Rio de Janeiro, e eu estava lá assistindo. Bate papo, vai para ver. De repente, estava vendo lá que o jornal local, lá ele só assiste o jornal local daqui do Rio de Janeiro. Aí de repente entrou uma produção, agora vamos chamar, sei o que, até a mulher errou lá na hora de falar. Aí falou que o Bolsonaro era isso, aquilo outro, era aquele negócio de cara. Peraí. Vamos lá na Jovem Pan? E aí lá não assiste, não tem acesso, porque lá é TV a cabo, eles usam TV aberta. Vamos lá na Jovem Pan ver se isso aqui é verdadeiro. Aí entramos no Cidade Online e entramos depois na Jovem Pan. Cara, totalmente distorcido da verdade. E nesse exato momento que eu vi isso aqui, o Bolsonaro estava dando uma entrevista para o Pânico lá. Então ele desmascarando tudo essa imprensa que vive esculachando, não respeita. Entendeu? E por isso essa empresa está falindo. Não vou falar o nome aqui, porque nem merece eu falar o nome. Você vai entender. Está falindo. Inclusive tem um prédio aqui no Rio de Janeiro que está sendo vendido, vai virar um grande complexo de condomínio. Entendendo? Lá onde fica
entre aspas, emissora, que na verdade virou lá um negócio político, mais negócio de político, não tem, só falam nada. Entendeu? E o cara ainda teve a condição de assinar a concessão mais de 15 anos para esse lixo, tá entendendo? Mas o que acontece? Estão falando mal do Bolsonaro de tudo enquanto é jeito. Eu digo que tem alguma coisa errada quando eu entrei lá no Cidade Online, comecei a pesquisar na internet, eu vi muitas lives, todo mundo falando tudo contrário daquilo que estava sendo exposto ali, por essa emissora de quinta, que se você puder, não assistam, ali atrasa a sua vida. Ali você não tem nada que preste, nada. Tem nada ali que se aproveite, nada. Só do Rio de Janeiro, só fala mal do Rio de Janeiro. Fala mal do Brasil, tudo enquanto é jeito. Agora, fala bem do Brasil, não se fala. Entendeu? Então é uma emissora de quinta categoria. Assiste a Jovem Pan, assiste a Bandeirante, assiste o SBT, assiste o Siqueira Júnior lá na TV A Crítica, mas não assiste esse lixo, gente. E isso é um lixo para você jogar lá e não assistir. Entendeu? Tá falindo. E a hora dela vai chegar. Parar totalmente de funcionar. Porque sem dinheiro no caixa, sem dinheiro para pagar os credores, sem dinheiro para... Por isso que esse pessoal era a favor dessa PL 2630. Por quê? As empresas, por exemplo, o Google, vamos explicar aqui rapidinho o negócio, antes que eu fechar aqui. O Google, ela depende de nós. Nós somos criadores de conteúdo e ela não tem criador de conteúdo. O Google não tem criador de conteúdo, ela usa os nossos vídeos para nos pagar, para pagar a gente, ela utiliza e as outras emissoras, a emissora para fazer isso aqui, essa grande emissora que antigamente levava a maior parte da fatia do dinheiro de todo mundo, dos anunciantes, hoje todo mundo, a minha loja, outras lojas, vão tudo fazer propaganda na internet. Não quer mais saber da grande mídia. Porque nada. Tá vendo? Então o Google ela utiliza dos vídeos. Então por isso ela foi totalmente contra isso aí, porque ela terminou perdendo dinheiro. Agora quem vai reparar o Google? Depois que eles fizeram toda essa palhaçada contra o Google, contra o YouTube, contra o Telegram, contra o YouTube, contra contra o Facebook, contra as Big Tech. Quem vai reparar isso aqui? Ninguém, porque elas estão aí e essas empresas queriam isso, porque tirando essas empresas de jogada, elas voltam com todos aqueles comerciais caríssimos, e aí? O Google é no mundo inteiro, a tua propaganda em vários países, tá vendo? E essas empresas não têm isso. Exatamente. Tá ok, gente? Então se inscreva, compartilhe, dê aquele like, é muito importante esse compartilhamento. Live toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Vamos que vamos. Exatamente, né? Primeiramente, né, enfatizar que essa CPMI será vital para trazer à tona os fatos sobre aquela invasão do dia 8 de janeiro, né? Por diversas vezes, Bolsonaro repudiou o que aconteceu em Brasília naquele dia, inclusive, hein? Qualquer pessoa que venha falar que Bolsonaro foi a favor, não. Ele repudiou por diversas vezes aquela invasão de Brasília no dia 8 de janeiro, né? Inclusive, né, quero dizer, né, que direita não invade. Quem invade é a MST, quem invade é a MTST, né? Mas também, por outro lado, vimos um desgoverno do PT complacente com aquela invasão de 8 de janeiro, né? Porque Anderson Torres, que sequer estava no Brasil, se encontra preso e o Gonçalves Dias solto. Eis a questão, né? Mas enfim, é vergonhoso ter que ver, né, Arthur Lira e o Ladrão atuando juntos na composição dessa CPMI, né? Ceder um lugar que era do Partido Novo para o PT, por favor, né? O PT é aquilo que a gente já conhece, né? Uma quadrilha de corruptos, né? Começando ali pela Gleice Hoffmann até Lindbergh Farinha, né? Que é uma vergonha, né? Hoje ele estava defendendo uma operação
a operação do STF, né? Uma vergonha. Operação Tabajara, por favor, né? Por favor, né? Eu acredito que, inclusive, né, o Lindbergh deveria estar preso juntamente com um ladrão, tem uma história não dele. soltos e elegíveis, né? Esses dois são dois criminosos, né? É só olhar a ficha corrida de ambos, né? Inclusive. Enfim, é importante essa CPMI, né? É o começo do fim do Lula. É o começo do fim do Lula, né? E que já começou, né? Começamos a se manifestar no último dia 1º de maio, né? Aquele foi o começo, né? O começo das manifestações pelo impeachment do Larap, né? O impeachment vai ter que acontecer, né? Os dias estão contados, é aquilo que a gente já vem dizendo há muito tempo. O Lula sequer deveria ser candidato, né? Mas validaram a candidatura dele, né? Quem que validou, né? Foi Fachin, né? O mesmo que proibiu operações policiais no Rio de Janeiro. Vai vendo, Brasil, vai vendo. O mesmo que proibiu operações policiais no Rio de Janeiro. Além disso, ele é ex-advogado do MST. O que tem, né? O que tem de aumentado em invasões do MST no Brasil não está no gibi. Inclusive, o desgoverno do PT incentiva isso. O PT e o MST são assim, são irmãos siameses. São irmãos gêmeos. São irmãos gêmeos. Assim, o desgoverno do PT acaba incentivando invasões de terra. Agora eles estão invadindo até mesmo terras improdutivas, né? Eles se limitavam a terras produtivas, agora estão invadindo terras improdutivas também. E pensar que Bolsonaro acabou com o MST até o fim de 2022, concedendo título de propriedade. Foram mais de 400 mil títulos de propriedade. Além disso, o presidente Bolsonaro criou o PIX, né? Que facilita o empreendedorismo, né? Isso. O instinto empreendedor, né? O instinto empreendedor nas pessoas, né? Além disso, o presidente Bolsonaro levou água para o Nordeste, né? Tem aquela falsa narrativa de que o Lula levou água para o Nordeste. Isso é uma mentira. É mais uma das mentiras que o Lula conta, inclusive, né? Ele diz que acabou com a fome no Brasil. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira também, né? Mentir está no DNA do ladrão, né? Ele mente tanto que não se expressa, né? Ele não esboça uma expressão facial. Ele está tão acostumado com a mentira, né? Mentir está no DNA do ladrão, né? Não existe esquerda sem mentira, né? Outro dia um ladrão estava dizendo, né, em um programa do SBT, que é um socialista refinado. Socialismo de um lado, cristianismo de outro. Cristianismo e socialismo não se misturam. São incongruentes, são antagônicos. Não existe cristão de esquerda. O cristão, entre aspas, que se diz socialista, isso é uma hipocrisia, é de uma hipocrisia sem precedentes. Porque não existe cristão de esquerda. Não existe esquerda sem hipocrisia. Eles defendem tanto o desarmamento que andam com seguranças armados. É uma hipocrisia aqui, né? Outra, você vê ministro do STF indo para os Estados Unidos ao invés de irem para a Venezuela. Outra hipocrisia aqui. Você vê muitos venezuelanos vindo para o Brasil, mas você não vê brasileiros indo para a Venezuela. Por que isso acontece? Porque o socialismo é uma ideologia, é um movimento que nunca funcionou em país nenhum. A Venezuela é um exemplo de sucesso, entre aspas, do socialismo. 95% das pessoas hoje se encontram na miséria naquele país. Muitas vindo para o Brasil, muitas vindo da Venezuela para Manaus, que faz parte já do Brasil, né? São situações assim
de pessoas que não têm sequer saneamento básico, tendo que comer até animais para sobreviverem. É a realidade. Eu só estou falando aqui a realidade. O que o Bolsonaro, inclusive, tem dito. Que é uma vergonha que um partido desse, né, que é o PT, partido entre aspas, né, defenda regimes assim. Eu só estou relatando os fatos aqui para que a população tenha consciência de que o PT trata-se de uma quadrilha que defende regimes totalitários. E todo regime totalitário começa assim mesmo, cerceando a liberdade de expressão. É importante que nessa CPMI a gente tenha a verdade dos fatos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade liberta, além disso, conhecimento também, porque a gente vê que o tempo todo a esquerda naufraga no desconhecimento das pessoas. A Globo está ali para idiotizar, para desinformar, para disseminar fake news, porque você vê o tempo todo a esquerda acusando os outros daquilo que eles fazem. Inventaram que o presidente Bolsonaro tinha interferido na PF. Olha o que aconteceu. Hoje teve uma operação da PF na casa do presidente Bolsonaro. São narrativas que a esquerda inventa que não se sustentam, não tem base na realidade. Ponto final. A esquerda vive de mentiras. Esquerda e mentira andam lado a lado. PT e mentira andam lado a lado. Ponto final. O PT vive no mundo da imaginação. O próprio desgoverno do PT só está desgovernando o Brasil para a sua própria bolha. Ela está governando, entre aspas, para a sua própria bolha. Ponto final. Você vê o Lula muito mais preocupado em financiar obras em outros países em detrimento da nossa soberania. Cadê aquela narrativa de que a Amazônia está pegando fogo? Hoje não se ouve mais sobre essa narrativa no Brasil, tanto internacionalmente quanto nacionalmente, né? Não se fala mais nisso. O que se fala é o seguinte, que se fala é em culpar o Bolsonaro, o que se fala é em criminalizar as manifestações. É isso que se fala. Uma vergonha. Querem inverter os valores no Brasil, querendo transformar o certo em errado e o errado em certo. O Brasil está invertido. O Lula que deveria estar preso, não o presidente Bolsonaro sendo investigado por uma operação, inclusive, ilegal, absurda, inadmissível, né? Agora, quererem ceder espaço para o PT nessa CPI, a gente não vai admitir isso aqui. Também a gente não vai admitir relatoria para Aziz e Renan Calheiros, porque isso é um descalabro, isso é uma vergonha. Portanto, quero prestar aqui, para a gente fechar, né? Quero aqui prestar meu repúdio, né? Meu repúdio a Arthur Lira, que tem atuado de forma sem vergonha com o ladrão, né? O ladrão, já falei inúmeras vezes aqui, né? Tem trazido vergonha ao Brasil internacionalmente falando. A politicagem brasileira exterior tem sido vexatória. Bolsonaro tem razão. Isso. Ao relatar os fatos sobre esse desgoverno. Para que 37 ministérios? Para que transformar o Ministério da Economia em Ministério da Fazenda? Eu sei por quê. É para justamente trazer uma falsa narrativa, né, querendo culpar o Bolsonaro dos descalabros, né, querer culpar o Bolsonaro das disrupções econômicas que o Brasil está atravessando atualmente, né? A gente regrediu, fomos de Paulo Guedes para Fernando Haddad. Isso é uma vergonha, Brasil. Eu tenho vergonha dessa PF, eu tenho vergonha desse STF, mais vergonha ainda tenho de Arthur Lira, Pacheco e
Lula. São três agentes, entre aspas, que atuam de forma antidemocrática. Não existe esquerda democrática. Eles acusam os outros daquilo que eles são. Eles querem o tempo todo acusar a direita de mentiras, né? Mas são eles que são os mentirosos. São eles os canalhas. São eles os desgraçados, aqueles que não têm a graça de Deus, né? O que se ouve até mesmo, né, sobre um STF querer tirar a graça do Bolsonaro ao Daniel Silveira, sendo que o decreto de graça do presidente Bolsonaro é constitucional e tinha que ser cumprido. Mas cadê Rodrigo Pacheco defendendo a Constituição? O que a gente viu naquele dia lá, na primeira prisão de Daniel Silveira, foi um Pacheco se aliando ao PT. Se ele se aliou ao PT naquela época, não será diferente agora. Não seria diferente agora. Né? Mas eu não vou admitir. A gente não vai admitir, o Brasil não vai admitir Aziz e Renan Calheiros na relatoria dessa CPMI. Por que o PT tem... por que Arthur Lira, juntamente com o Pacheco, tem cedido cargos nessa CPI para o PT? Isso é uma vergonha, Brasil. A gente não pode admitir uma situação dessa. Né? Verdade. Enfim, quero aqui prestar meu apoio aos senadores que estarão compondo essa CPMI, dizer que esse desgoverno está com os dias contados. Né? O ladrão deveria estar preso num solto elegível. A gente tem visto os descalabros econômicos que o PT tem trazido ao Brasil, desemprego, inflação alta, PIB caindo, né? Então a gente tem que trazer a verdade dos fatos aqui, né? A verdade que está lá em João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a gente tem que ter, né? A gente tem que expor a verdade sobre o que aconteceu naquele dia 8. O Anderson Torres, igualmente ao Bolsonaro, sequer estavam no Brasil. Por que Anderson Torres preso e Gonçalves Dias solto? Sendo que Gonçalves Dias permitiu, inclusive, a entrada daqueles invasores lá em Brasília. Então a gente não pode admitir que se façam falsas narrativas sobre manifestações da direita no Brasil. Porque querem taxar as manifestações de direita de antidemocráticas. Sendo que o tempo todo você vê a esquerda atuando de forma antidemocrática. São eles que atuam de forma antidemocrática, não a direita. A direita sempre defendeu a democracia. Afinal de contas, não existe esquerda... não existe democracia sem liberdade. E vice-versa. É assim que sempre foi. A esquerda defende regimes totalitários. Regimes totalitários não defendem a liberdade. Ponto final. Não defendem a democracia. De novo, não existe democracia sem liberdade. E é isso. Eu quero aqui prestar meu apoio aos deputados que estarão compondo essa CPMI, dizer que esse desgoverno, de novo, está com os dias contados, né? Lugar de um ladrão é na prisão. Ponto final. Então, meus amigos, se inscreve e compartilha, é muito importante esse compartilhamento. O Lira aproveitou que ele perdeu ontem na CPMI e foi embora, foi lá para fora. Largou o país e foi embora para lá. Por quê? Para tirar o foco. Para tirar o foco que ele perdeu, aí vai voltar com um negócio. Ele foi falar de quê? Com o nosso dinheiro lá para fora? Falar sobre o negócio de empresa. Cara, o negócio é aqui no Brasil, não é lá fora. Exatamente. Então, gente, então vamos terminar essa live por aqui. Quero aqui fazer alguns informes aqui para a gente fechar essa live com chave de ouro. Isso. Deputados apresentam novo pedido de impeachment contra Lula, tá ok? Fábio Van Garten disse que o presidente Bolsonaro só irá depor
depois de acessar inquérito, né? A sua defesa tem pedido o acesso ao inquérito sobre essa operação, né, que aconteceu hoje, né? Sobre o assunto que envolve a operação que aconteceu hoje na casa de Bolsonaro, tá ok? Carlos Jordi prestou um repúdio aqui a essa operação da PF que aconteceu na casa do presidente Bolsonaro, né? Além disso, né, a própria PF acabou não cumprindo a decisão do STF em proibir, né, em caçar, né, o passaporte do presidente Bolsonaro, tá ok? Então a PF não cumpriu o STF nesse caso aqui, né? Enfim, até achei esquisito, né, essa questão, né? Por fim, aqui também quero enfatizar, né, que o presidente do PL saiu em defesa de Bolsonaro, né? Além disso, o advogado, né, um advogado diz que prisão de Coronel Cid é ilegal, tá ok? Por fim aqui, ó, quero enfatizar aqui que o governo americano, né, o governo, entre aspas, americano, afirmou que Bolsonaro viajou, né, aos Estados Unidos legalmente, tá ok? Então tá aqui, né, comunicado do governo americano, né, que informou que Bolsonaro teve sua legalidade ao justamente viajar aos Estados Unidos, tá ok? Basicamente é isso, né? A gente tá passando aqui pelas últimas notícias, lembrando que hoje o dia foi longo, né? Pedir seu like, né? Pedir seu like, seu compartilhamento. E se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se no canal, isso é muito importante. Sejam todos muito bem-vindos. Essa live se delongou mais, né? Por conta dos fatos, né? Dizer que qualquer notícia nova, né? Se tiver notícia nova, a gente volta com uma live amanhã. Exatamente. Tá ok, gente? Qualquer notícia a gente traremos, né? Traremos aqui no canal, né? Não só nesse canal, mas nos outros canais também, né? E é isso. Tá tudo na descrição do vídeo, os canais aí que a gente participa, tá tudo na descrição. Você vai, se inscreve, compartilha, é muito importante. Vamos terminar essa live por aqui, gente, mas deixando aqui o nosso repúdio e PF, trabalha mais direito, procura trabalhar mais direito, procura entender os fatos, não faz coisa por mandar, na hora de a gente aprender, entendendo? Uma coisa melhor, fazer uma coisa melhor por esse país, por pessoa de bem, entendendo? Prender pessoa de bem, isso não é legal. Se inscreve e compartilha, gente. Voltamos na sexta-feira, tá ok, gente? Se inscreve e compartilha. Vamos terminar essa live por aqui. Que sua noite seja especialmente maravilhosa aí para toda a família de direita, família de bem, verde e amarelo. Exatamente, pessoal. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá lá em João 8,32, hein? Esse é o nosso presidente, respeitamos ele, respeitamos um Brasil para todos os brasileiros, não só para uma turminha ali de dinheiro na cueca, de apartamentos cheios de dinheiro e cheio de Atibaia, que não é meu, é do amigo meu. Tá aqui também no Pleno News, hein, pessoal? Deputados assinam novo pedido de impeachment contra Lula. E é com essa notícia que está lá no jornal Pleno News que a gente finaliza essa live no canal Brasil no Ponto News. Gente, voltamos na sexta-feira, tem uma noite de bênção em nome de Jesus. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos, valeu. Senta o dedo no like e compartilhe, tá ok, gente? Até sexta-feira. Boa noite a todos.